Certo. E na ciência dos materiais, os fenômenos de superfície eles são extremamente importantes, tá? Porque eles definem alguma das propriedades dos materiais. Aliás, os materiais eles são avaliados pelas interfaces. E nessas interfaces, o que acontece? Acontecem as interações entre todas as matérias que nós conhecemos, sólidos, gases, líquidos, nas suas mais diferentes naturezas, né? Essa foto aí eu fui feliz em conseguir ela, tá? A gota de água, né? A gotinha esférica, tá? É um fenômeno de superfície exemplar que mostra todas as forças que interagem nesse meio, tá? Se nós pegarmos um surfactante e colocarmos uma fração de gotas em uma gota maior de água, a gota se esfacela e perde a sua esfericidade. Por que ela vai perder a sua esfericidade? Porque as forças das ligações, tá? E principalmente as forças que interagem nas superfícies, são simplesmente desmanchadas e destruídas por esse ou por um catalisador, tá? Ou por um surfactante, principalmente por um surfactante. E nas áreas de engenharias, as superfícies de todos os sistemas, eles transmitem as tensões, principalmente entre os volumes dos materiais, tá? Por exemplo, sítios de corrosão. Nós vamos ter uma aula de material de corrosão que é importantíssimo para todas as engenharias, né? Essas interfaces, eles nos ajudam a compreender esses mecanismos e principalmente compreender os mecanismos de fratura e dos desgastes mecânicos. Qualquer coisa, vocês parem e peçam alguma explicação, um debate. Correto? Galera, essas interfaces que envolvem sempre sólido-sólido, sólido-líquido, sólido-vapor, nós vamos dar uma olhadinha num gráfico onde mostra direitinho a linha sólidos-solvos, que é o momento exato onde um sólido se transforma em líquido ou um líquido se transforma em sólido. Essas fronteiras tênues, mesmo dos materiais mais resistentes, eles são muito interessantes e são muito fascinantes. Tá? Por quê? Porque com esse comportamento de materiais que envolve a química, as suas ligações e as suas interações, e vocês estão vendo aqui nesse slide algumas fronteiras de materiais cementados, não é? Com materiais de fases sólidas, materiais polifásicos. Os materiais polifásicos, vocês também vão ter contato permanente, e o comportamento das fases desses materiais e o comportamento, principalmente quando for uma solução, ou mesmo uma solução sólida, ou um sólido heterogêneo, esses pequenos grânulos que fazem essas milhares de interfaces, eles são assim fundamentais e decisivos na resistência, não é? E nas características dos materiais, tá? Por exemplo, na engenharia mecânica, nos trabalhos das aciarias, na química do ferro e do aço, que também vocês vão ter, onde é que já se viu um engenheiro se formar e não saber como é fabricado uma matéria-prima ferrífica, ou não sabe como é fabricado o aço? Isso aí é muito grave. E essas interfaces sempre vão ter uma presença bastante diferente. E outra coisa que vocês vão ter uma intimidade para o resto de suas vidas são as estruturas cristalinas, tá? Os metais, principalmente, as 4 engenharias vão trabalhar a vida toda com metais,
com os polímeros. Hoje os polímeros estão presentes em todos os materiais de todas as engenharias. Na verdade, se nós nos enxergarmos à nossa volta, e vocês, na casa de vocês, vocês não vão se livrar dos polímeros, né? Essas superfícies, essas interfaces, elas sempre têm um comportamento que é apresentado pelo quê? Pelo que tem no seu interior. E essas fronteiras que empilham átomos, tá? Elas são, às vezes, muito parecidas e iguais e, às vezes, parcialmente diferentes. Tá? Até porque os átomos do interior, os átomos que habitam o interior do material, eles são levemente diferentes dos átomos que habitam as bordas dos materiais. Essas estruturas cristalinas, e lembrem bem, ó, que um material cristalino é aquele material onde os átomos se encontram ordenados. Coloquem na cabeça de vocês a estrutura cristalina como uma parede formada por milhares de tijolinhos. Essa é uma estrutura cristalina. Essa parede, se os tijolinhos forem bem ordenados e bem montados, vão ter uma resistência enorme. Se essa parede tiver os tijolinhos afastados ou desordenados, a resistência diminui. Essas ordenações das estruturas cristalinas, elas têm uma característica de longa distância, tá? E algo muito importante, elas sempre formam uma estrutura tridimensional. Essa estrutura tridimensional que nós chamamos de rede cristalina. Tá? Nos materiais não cristalinos, não existe essa ordem de longo alcance, tá? Certo? Que são nas matérias-primas e nas substâncias amorfas. Tudo legal aí, galera? Tudo seguindo sua ordem? Respondam. Tudo certo. Tá bom. Vamos falar um pouco sobre as superfícies e a interface. Quando eu terminar esse módulo, nós vamos voltar a face-to-face e os alunos que chegaram atrasados aí vão se apresentar. Essa superfície e as interfaces, viu, pessoal? E suas milhares de ligações realizadas e não realizadas sempre possuem uma energia em excesso. Essas energias em excessos, elas podem ser minimizadas, tá? Desde que tenham um formato esférico. É por isso que a gota tem um formato esférico. Ela consegue se movimentar, ou seja, rolar numa superfície. Tá? Essa tensão superficial, na verdade, é um equilíbrio de forças internas que atuam no sistema e interagindo com as forças externas. E daqui a pouco vocês vão descobrir como é que isso pode ser destruído ou modificado. Esses fenômenos, galera, de superfície, vocês têm que entender eles assim, ó. Coloquem essas palavrinhas na cabeça. Efeitos eletrocinéticos e efeitos tensativos. Essa compreensão, tá? Dos efeitos de molhamento, é assim que se fala, efeitos de molhamento, tem uma capilaridade, uma permeabilidade enorme. Tá? E é por isso que essas uniões de superfícies acontecem. Com a estabilização, por exemplo, de soluções coloidais, aditivos redutores que são utilizados no cimento, tá? Em concretos, efeitos de superfície em materiais metálicos nas engenharias de materiais elétrica. Já falei aqui do cimento, que é a engenharia civil. Em engenharia de produção, idem. Por quê? O engenheiro de produção ele vai ser contratado para atuar em qualquer tipo de empresa. Tá bom, galera? Vão falando qualquer coisa que vocês tenham dúvidas, tá? O que é o efeito tensativo e eletrocinético?
Eletrocinético. Eletrocinético. Alguém poderia me falar? Quem é que lembra de cinética aí? Sem olhar o celular. Vou até voltar à aula aqui. Liguem as câmeras. Quem tem câmeras, vamos lá. Matheus. Meu Zoom está dando erro, fica fechando. É a internet. João Vitor, vai me gerenciando o chat aí, por favor, tá? Galera, quem é que lembra da cinética? Da química, cinética? Vamos? Gabriel, tu estudava onde? Vamos interagir de novo. Onde é que tu estudava, Gabriel? Gabriel Boêmio, não consigo ler direitinho. Bodene, é isso? Desculpa se eu tô... Boene, desculpa, tá? Onde é que tu estudava, Gabriel? No Colégio Rui Barbosa, em Carazinho. Tá. Pedro, onde é que tu estudava? No Bom Conselho. João Vitor. No Rui Barbosa. Benhur, Carazinho também? Sim. Benhur. Não, eu sou de Passo Fundo, eu estudava no Garra. Nicole. Fugiu, Nicole. Ô, Nicole, tá dormindo? Onde é que tu estudava? Carlos? Eu, no Taborim, Marau. Alan? Nicolas? Guilherme? Ô, galera, a cinética tem tudo a ver com a velocidade das reações químicas, tá? Eu vou dar uma aula para vocês de cinética. Já vi que vocês estão precisando de dinheiro, precisa saber como funciona a velocidade das reações e quais os fatores que interferem na velocidade das reações, tá? A eletricidade interfere na velocidade das reações. Por isso, eletrocinética. Vamos voltar. Galera, o efeito tensativo eletrocinético. Vocês vão ver que o efeito tensativo é algo muito fascinante, tá? Muito, muito fascinante. Apesar dele ser mais utilizado de forma mais íntima na química, por exemplo, na química farmacêutica, na química cosmética, ele tem um comportamento decisivo para que uma pasta cimentícia e um concreto tenha uma boa qualidade. Essas características que se referem à superfície, eles sempre tendem a ter a sua tensão superficial diminuída, tá? Ou pela diminuição da área, tá? A área, por exemplo, é um fator que interfere na cinética química, ou seja, na velocidade das reações, ou pela dissolução de uma molécula, tá? Com outros átomos. E esse efeito tensativo nos materiais, vocês têm que imaginar assim, ó, uma substânciazinha que se acumula e se localiza na fronteira e na interface, tá? E reduzem o atrito, favorecendo a expansão do material. Eu vou fazer uma comparação e vocês vão entender. Vocês já devem ter visto centenas de vezes na casa de vocês, na pia, uma panela lá com óleo de fritura. Tá? Quando vocês enxergam essa panela com óleo da fritura, vocês vão enxergar o quê? Só o óleo, né? E é um problemão, né, cara? É um problemão. Agora, se vocês pegarem o detergente e colocarem dentro daquele óleo, o que que acontece? Aquele aspecto de dureza do óleo, ele se esvai. Porque o efeito tensoativo e surfactante do detergente, tá? É como se abrisse uma fronteira do óleo. Vocês nunca façam isso. Óleo usado, vocês têm que guardar, estocar e dar o encaminhamento ambientalmente correto, que, aliás, é algo que eu também quero abordar com vocês, tá? Alguns assuntos relacionados à
sustentabilidade